nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, levou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Olá, boa noite, como está você? Nós esperamos que você esteja bem, juntamente com seus queridos, toda a família, e é uma alegria poder nos encontrarmos por aqui, ainda que de maneira virtual, para mais um estudo bíblico virtual. Vamos prosseguir hoje na nossa série de estudos a respeito da nossa união mística com Cristo. Nós saudamos de maneira especial aqueles que estão nos visitando. Se você encontrou aí o nosso link de alguma maneira e resolveu se conectar conosco, saiba que a sua companhia alegra o nosso coração. E nós esperamos que você seja abençoado ao passar esse tempo conosco. Irmãos, deixe-me dar aqui algumas informações a respeito da reunião do conselho que aconteceu ontem. Ontem tivemos a reunião do conselho e, dentre as deliberações do conselho de nossa igreja, estão as seguintes. O conselho decidiu que as sociedades internas podem voltar a ter as suas reuniões presenciais lá na igreja, ok? Veja bem, como é que isso deve acontecer? Obviamente, deve acontecer seguindo, obedecendo o protocolo que este momento exige.
Qual é o protocolo? Uso de máscara, não é? Todos devem usar máscaras. Uso de álcool em gel, deve estar disponível lá. E o limite de 72 pessoas. Então, a partir de agora, a Mocidade, por exemplo, e a UPA, que tem estudado o Catecismo Nova Cidade de maneira virtual, à distância, agora já podem se encontrar de maneira presencial para estes estudos, desde que obedeçam o protocolo. Então, sociedades internas já estão liberadas para usar o nosso espaço físico para reuniões presenciais, obedecendo o protocolo. O Conselho está orientando as sociedades internas a planejarem para o mês de novembro as suas plenárias para eleição das diretorias para 2021. Então, plenária pode ser realizada presencialmente, repito, obedecendo o protocolo, e a orientação do Conselho é que as sociedades internas planejem, então, para o mês de novembro. Irmãos, nós decidimos ontem também, o Conselho decidiu ontem também, que os nossos estudos bíblicos deste programa de quarta-feira já podem ser ministrados de maneira presencial. Então, hoje é o nosso último estudo bíblico virtual. Então, nós vamos prosseguir a partir da próxima quarta-feira com esta série de estudos a respeito da nossa união mística com Cristo de maneira presencial. Então, todos estão convidados a participarem conosco de maneira presencial, lá na igreja, ok? Claro, nós vamos continuar transmitindo pela internet. Nós vamos continuar com a nossa transmissão online, mas a partir da semana que vem já faremos o nosso estudo bíblico de maneira presencial. Então, tivemos uma boa reunião do Conselho ontem, graças a Deus, deliberações e decisões importantes para a vida da igreja. Continuem orando pelo Conselho para que ele possa conduzir o povo de Deus de maneira sábia, debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, apanhe aí a sua Bíblia agora, já abra lá no Evangelho de João, capítulo 1, porque daqui a pouco nós vamos continuar estudando a respeito da nossa união mística com Cristo. Então, prepare-se, até daqui a pouco, se Deus quiser. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor.
só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Teu povo aqui presente. Muito bem, apanhou aí a sua Bíblia? Então, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 3 e o verso 14, ok? Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 14. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que farei. Acompanha com alegria, com fé, com interesse. É a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar pedindo a Deus a bênção da iluminação? Oremos. Deus bondoso, aceita a nossa gratidão pela bendita oportunidade de, mais uma vez, nos debruçarmos sobre o texto sagrado, a fim de conhecer melhor o nosso Redentor. Ajuda-nos neste intento, ajuda-nos desvendando os nossos olhos, para que possamos contemplar a beleza do nosso Redentor, e que ao contemplar a glória dele, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem dele, Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso Redentor, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, no último estudo, quarta-feira passada, nós vimos que a nossa união com Cristo tem as suas raízes na eternidade. Quarta-feira passada, nós vimos que na eternidade, Deus elaborou um plano a respeito de tudo que haveria de acontecer no tempo. Então, a nossa convicção é de que a história é a concretização no tempo, no espaço,
daquilo que Deus mesmo planejou na eternidade. E nós vimos também, na última quarta-feira, que Cristo, o Deus Filho, recebeu um papel central neste plano elaborado na eternidade. Nós vimos que ele, Cristo, é o eixo em torno do qual tudo gira. E vimos ainda que Deus nos incluiu neste plano. Você e eu fomos incluídos neste plano. Deus pensou em nós em união com Cristo. Então, a nossa união com Cristo foi concebida por Deus mesmo antes da fundação do mundo. Deste modo, na quarta-feira passada, nós focalizamos o projeto no qual a nossa união mística com Cristo foi concebida. Agora, hoje, ou a partir de hoje, nós vamos começar a focalizar a execução deste projeto. Nós vamos começar a ver a partir de hoje que o mesmo Deus que elaborou o projeto também cuida da sua execução. Pensando aqui em termos da arquitetura ou da construção civil, nós precisamos fazer distinção entre o projeto em si e a sua execução. São duas etapas distintas. Uma coisa é o projeto, outra coisa é a execução do projeto. No projeto, a obra é ainda uma ideia. No projeto, a obra só existe na mente do arquiteto. No máximo, ela existe no papel. Mas, uma vez que a obra existe na mente do arquiteto, uma vez que a obra existe no papel, ela precisa ganhar concretude. Ela precisa ser tirada do papel. E é isto que nós começaremos a ver hoje. Nós começaremos a ver como foi que Deus tirou do papel o projeto da nossa união mística com Cristo. Nós começaremos a ver a partir de hoje como foi que Deus começou a concretizar historicamente o plano que ele elaborou na eternidade. A metáfora da construção civil que nós estamos usando aqui é uma metáfora que o Espírito Santo usa na Bíblia. Segundo a Bíblia, Deus está construindo um prédio. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 3 da primeira epístola, no verso 9, ele disse o seguinte à igreja de Corinto: edifício de Deus sois vós. Então, para Paulo, a igreja é um edifício que Deus está construindo. Pedro também usou esta metáfora. Pedro ensinou que cada um de nós é uma pedra viva. Nós somos pedras vivas colocadas por Deus nesta construção. Certamente você se lembra do que Pedro escreveu na sua primeira epístola. Está lá no capítulo 2, verso 5. Pedro disse o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. 1 de Pedro 2, 5. Então, Deus está construindo um prédio. É isso que a Bíblia diz. Esta é a linguagem, a figura que a Bíblia usa para falar da execução desse projeto de Deus no tempo,
no espaço, na história. Mas a pergunta agora é a seguinte: como é que a gente começa a construir um prédio? Como é que se começa a construção de um prédio? Irmãos, nós começamos a construção de um prédio pelos seus alicerces, não é verdade? A gente começa a construir um prédio lançando primeiro os fundamentos sobre o qual ou sobre os quais o prédio será erguido. Então, antes de erguer o prédio, é preciso lançar os fundamentos. É preciso fazer o alicerce. E é exatamente assim que Deus começa a construção do seu prédio. Veja o que Pedro escreveu. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 6. Então, Pedro diz que está na Escritura. Ele está citando aí a Escritura. Que texto da Escritura Pedro está citando? Ele está citando o profeta Isaías. Isaías 28, 16. Em Isaías 28, 16, Deus disse: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Então, Pedro está citando Isaías, onde Deus disse que havia assentado uma pedra. Então a Bíblia ensina que Deus começa a executar o seu projeto de construção assentando uma pedra. Assentando uma pedra que é chamada de pedra angular. E Isaías diz que é uma pedra solidamente assentada. Irmãos, a pedra angular era, nas antigas construções, a primeira pedra a ser assentada. Ela era assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. E esta pedra, a pedra que é chamada de angular, ela era uma pedra muito importante. Era uma pedra de importância fundamental nas construções antigas. Primeiro, porque era a partir dela, era a partir desta pedra, que eram definidas as colocações das outras pedras. Ou seja, as outras pedras eram alinhadas a partir da pedra fundamental. Era a pedra angular que dava alinhamento às outras pedras e finalmente dava alinhamento a toda a construção. Então, por isso ela era uma pedra importante. Além disso, a pedra angular tinha um papel importante também na sustentação do prédio. Hoje em dia não é assim, não é? Hoje em dia nós usamos colunas, usamos vigas para dar sustentação a um edifício, a um prédio. Mas na arquitetura antiga, quando as construções eram feitas com pedras, a pedra angular ela tinha também este papel de sustentação. Então, não apenas de alinhamento, mas também de sustentação. E por isso mesmo ela tinha que ser uma pedra forte, ela tinha que ser uma pedra cuidadosamente selecionada, uma pedra talhada no tamanho certo, ela tinha que ter o formato correto,
porque o peso do edifício, pelo menos a maior parte do peso, recaía sobre esta pedra, que era chamada de a pedra angular. Muito bem, então a Bíblia diz que Deus começa a sua construção, ele começa a executar o seu projeto, ele começa a tirar o seu projeto do papel, assentando a pedra angular do edifício. Como diz Isaías, uma pedra solidamente assentada. E a pergunta é: quem é esta pedra angular que Deus assentou? Irmãos, a pedra angular que Deus assentou é Jesus Cristo. Você certamente se lembra que na quarta-feira passada eu disse que quando Deus elaborou o seu projeto, ele deu a Cristo um papel central. Eu disse na semana passada que Cristo é o eixo em torno do qual tudo gira. Portanto, usando agora a metáfora da construção, nós podemos dizer que Cristo é a pedra angular. Então, ao enviar seu Filho ao mundo, Deus estava assentando a pedra angular do seu edifício. Então, se a gente quisesse usar agora categorias teológicas e não categorias da construção civil, nós poderíamos dizer, em categorias teológicas, que a nossa união com Cristo, que foi concebida na eternidade, que foi planejada na eternidade, agora ela é historicamente concretizada na encarnação do Verbo. Na encarnação, o Cristo eterno foi unido ao seu povo num evento histórico. Então, a gente precisa entender aqui que a nossa união mística com Cristo não é primeiramente uma experiência nossa, não é primeiramente uma experiência subjetiva, pessoal, mas a nossa união com Cristo é primeiramente um evento histórico, um acontecimento histórico. A experiência subjetiva de estar unido com Cristo tem como base um evento histórico. Então, antes de ser subjetivamente, pessoalmente unido a Cristo, antes de experimentarmos na nossa experiência a nossa união mística com Cristo, esta união aconteceu, foi realizada de maneira objetiva na encarnação do Verbo. Eu creio que a metáfora da construção aqui pode ser útil mais uma vez. Preste bem atenção. Eu disse ainda há pouco que agora nós estamos falando não mais do projeto em si, nós estamos falando agora da execução do projeto. Mas é preciso deixar claro também que nós não estamos falando ainda do erguimento das paredes, não é? Nós estamos falando do lançamento dos fundamentos. O nosso foco aqui agora, no estudo de hoje, não é mais o projeto, mas também não é o erguimento de paredes. Nós estamos ainda focalizando a construção ou estabelecimento dos alicerces. Em termos teológicos, nós não estamos falando ainda da experiência cristã em si. Não estamos falando da nossa união com Cristo na nossa experiência em si, mas nós estamos falando
das bases desta experiência. Semana passada, nós focalizamos as raízes eternas desta experiência. Hoje, nós estamos focalizando as bases históricas desta experiência. Nós estamos falando da salvação histórica e objetivamente realizada por Deus. Nós não estamos falando ainda da salvação subjetivamente experimentada por nós. Estamos falando da redenção consumada por Deus na história e não da redenção experimentada, aplicada em nós. O nosso foco agora é no que Deus fez por nós na história e não do que Ele faz em nós, na nossa história. Nós estamos pensando hoje em Deus trabalhando fora de nós, objetivamente na história, no tempo, no espaço. Hoje nós não estamos ainda falando de Deus trabalhando em nós. Irmãos, eu estou frisando esta diferença porque nós somos muito apressados para passar logo para a experiência, para a dimensão subjetiva, para a dimensão pessoal, para a dimensão experimental da salvação. E queremos passar logo sem considerar a sua dimensão histórica, a sua dimensão objetiva. Veja bem, se por um lado a obra salvadora de Cristo ela não tem valor para nós até que ela seja aplicada em nossos corações, ou seja, aquilo que Cristo fez na história há mais de 2000 anos, só nos afeta mesmo quando o Espírito Santo aplica aquela obra em nós, no nosso coração. Por outro lado, a experiência cristã, ela não se sustenta sem as suas bases objetivas e historicamente construídas. Então, é por isso que eu estou frisando essa diferença. Não queiramos nos apressar para a consideração da experiência cristã sem considerar antes as suas bases histórico-redentivas. Irmãos, isso seria como a gente querer erguer paredes sem antes ter investido no alicerce. Por isso nós devemos resistir a essa tentação de considerar a dimensão pessoal, a dimensão experimental, sem antes considerar a dimensão histórica, objetiva. Antes de considerar o desfrute da vida cristã, nós precisamos gastar tempo, gastar energia com os fundamentos históricos da vida cristã. A vida cristã não pode ser corretamente experimentada, não pode ser corretamente desfrutada sem as suas bases históricas, sem os seus fundamentos históricos. Veja como é que Paulo fala sobre isso. Você está com a Bíblia aberta aí na primeira epístola de João, ou melhor, não na primeira epístola de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Marque com o dedo aí, porque nós vamos falar ainda daqui a pouco do que você leu comigo aí no primeiro capítulo de João, mas dê uma olhada em Colossenses. Abra lá em Colossenses, depois a gente volta para João capítulo 1. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Olha como é que Paulo mostra que a vida cristã deve ser experimentada sobre esse fundamento histórico que nós estamos ainda considerando.
Veja como Paulo fala aí em Colossenses 2, versos 6 e 7. Eu leio aqui e você acompanha aí. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Notem bem a ordem do apóstolo Paulo aí. Ele diz que devemos andar em Cristo. Andai nele, isto é, conduzam as suas vidas em união com Cristo. Andai nele. O que Paulo está dizendo é o seguinte: uma vez que vocês receberam a Cristo, desfrutem desta união com Ele. Andem em união com Ele. Vivam em união com Ele. E a pergunta é: como esta vida de união com Cristo deve ser vivida? Paulo responde aí, veja o que Paulo diz: nele radicados e nele edificados. Paulo está juntando duas metáforas aí, uma da agricultura e outra da construção civil. Como é que a vida cristã deve ser conduzida? Como é que ela deve ser vivida? Como é que ela deve ser experimentada? Paulo diz: nele radicados, ou melhor, nele radicados, isto é, nele enraizados. Paulo está pensando aí numa planta, não é? E nele edificados, isto é, nele alicerçados. Então, para viver a experiência cristã, como é que se vive a experiência cristã? Se vive a experiência cristã estando enraizado em Cristo, como uma planta, e estando alicerçado em Cristo como um edifício. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: nós não devemos querer viver a experiência cristã sem estas raízes, sem este alicerce. Mas que raízes são estas? Que alicerce é este? Veja a expressão que Paulo usa aí: tal como fostes instruídos. Então, estas raízes, este alicerce, são as instruções a respeito de Cristo, a respeito da sua pessoa, a respeito da sua obra. Então, o modo de viver a vida cristã, o modo de vivenciar a experiência cristã de maneira correta, é sendo instruído a respeito de Cristo. Quanto mais instruído você for em Cristo, a respeito da pessoa dele, da obra dele, em melhor condição você estará para experimentar a vida cristã. Então, isso é muito importante. Antes de erguer paredes, nós precisamos considerar detidamente o alicerce. E o alicerce é aquilo que Deus fez em Cristo há mais de 2000 anos. Então, deixe-me resumir aqui. Nós estamos falando da encarnação, não é? O que aconteceu na encarnação do Verbo? Na encarnação do Verbo, nós fomos unidos a Cristo. Cristo se uniu ao seu povo de uma maneira objetiva. Em Cristo, a eternidade se uniu à história. O eterno se conectou ao temporal. E é essa união objetiva,
realizada na história há mais de 2000 anos, que abre a possibilidade de você e eu desfrutar agora, pessoalmente, da experiência cristã. Não fosse aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos, você e eu não poderíamos desfrutar hoje da união com Cristo. É por isso que antes de passarmos à consideração da experiência cristã, antes de passarmos à consideração do desfrute da vida cristã em união com Cristo, nós vamos gastar tempo para considerar os fatos históricos nos quais a nossa experiência precisa estar enraizada. A nossa experiência precisa estar alicerçada. Então, é para isso que eu quero chamar a sua atenção hoje para o Evangelho de João, tá bom? Então, volte aí no primeiro capítulo do Evangelho de João e veja aí algumas considerações rápidas que eu quero fazer a respeito daquilo que nós lemos ainda há pouco. Veja bem o que o Evangelho de João diz aí. O Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Notem como é que João começa o seu Evangelho. João começa o seu Evangelho do mesmo jeito que começa o livro de Gênesis, não é verdade? Lembra lá como é que o Gênesis começa? Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo. É assim que João começa, não é? No princípio. O que significa essa expressão no princípio? A expressão no princípio significa quando nada existia. É um modo de falar da eternidade. No princípio, quando nada existia, Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. No princípio era o Verbo. Então, no princípio designa a eternidade. Antes que qualquer coisa tivesse ainda sido criada, diz aí o Evangelho de João, no princípio era o Verbo. Então, o Evangelho de João começa a parte da eternidade. O ponto de partida é a eternidade. É diferente dos outros evangelhos. Por exemplo, Lucas começa a narrativa com o anúncio da gravidez de Isabel, não é? Isabel, mãe de João Batista. A narrativa de Lucas começa assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, notem que Lucas parte de um ponto na história. Nos dias de Herodes, ele localiza o início da sua narrativa no tempo, nos dias de Herodes. Marcos também começa assim. O ponto de partida de Marcos é também na história. O ponto de partida de Marcos é o ministério de João Batista, preparando o caminho para o Messias. E Mateus também parte de um ponto histórico. Mateus começa com uma genealogia que se estende até a Abraão, e logo depois ele começa a sua narrativa dizendo assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a narrativa de Mateus começa com
a gravidez de Maria. Então, o que eu quero que você perceba é que o ponto de partida dos demais evangelhos é sempre um ponto de partida histórico. Eles sempre começam a partir de um momento da história. Mas o evangelho de João não. O evangelho de João começa de maneira diferente. A narrativa de João começa na eternidade. João parte da eternidade. No princípio era o Verbo. Então, o ponto de partida de João não são os acontecimentos históricos. João parte da eternidade. No princípio era o Verbo. Essa é uma maneira de João afirmar a divindade de Cristo, não é? Quando nada existia ainda, João diz, no princípio era o Verbo. O Verbo era. O Verbo já existia. Quando nada existia, ele já existia. Ele existia desde toda a eternidade. Então, no princípio era o Verbo. Mas notem que João diz também que o Verbo estava com Deus. Então, o Verbo, a respeito de quem João está falando aí, é uma pessoa distinta de Deus. Se ele estava com Deus na eternidade, ele é uma pessoa distinta de Deus, não é? Ele diz aí que ele estava com Deus, ele estava face a face com Deus, ele estava em perfeita comunhão com Deus. Então, esse Verbo, a respeito de quem João está falando, ele é uma pessoa distinta de Deus. Mas, notem que João afirma também que o Verbo, embora seja distinto de Deus, ele também é Deus. Olha o que ele diz aí. Ele diz que o Verbo era Deus. Então, tudo que Deus é, o Verbo é. O Verbo é Deus, com todos os atributos da divindade. Então, de algum modo, esse Verbo, a respeito de quem João está falando, ele é distinto de Deus, pois ele estava com Deus, mas ele é também identificado com Deus, pois o Verbo é Deus. Como é isso? Como pode ser isso? O Verbo é Deus, mas é distinto de Deus? Como podemos entender este paradoxo? Irmãos, calma, irmãos. Vamos nos lembrar aqui de que nós estamos tentando entender. Nós estamos tentando articular verdades a respeito do ser eterno de Deus. Portanto, a nossa perplexidade é compreensível. É natural que a gente tenha dificuldades, nós somos seres finitos. Quando nós queremos compreender e articular verdades a respeito do ser infinito de Deus, é compreensível que a gente fique meio confuso. Com base no que Deus diz a respeito de si mesmo na Escritura, os cristãos têm articulado essas verdades, mas eles não têm explicações plenas e completas a respeito dessas coisas. Os cristãos até forjaram termos para se referir a Deus, como o Deus que se revela na Bíblia, ele é três em um. Os cristãos afirmam que Deus é trindade. Trindade não é um termo da Bíblia, você não vai encontrar esse termo na Bíblia. Mas esse termo foi forjado pelos cristãos para articular quem Deus é, trindade. Mas você ainda talvez pergunte, como alguém pode ser ao mesmo tempo três
e um. Irmãos, para deixar claro que não há contradição nisto, os cristãos escolheram termos distintos para falar da unidade de Deus e para falar da pluralidade de Deus. Deus não é um no mesmo sentido em que ele é três. Então, desde os primeiros séculos, os cristãos dizem que Deus é três pessoas, mas ele é um em substância, um em natureza, em essência. Então, ele não é um no mesmo sentido em que ele é três. Esta é a maneira de dizer que Deus é um e três em sentidos diferentes. Ele é uma substância, uma natureza só, uma essência só, em três pessoas. Esta é a forma de articular e verbalizar quem Deus é. Mas preste bem atenção. Apesar desta articulação sobre quem Deus é, os cristãos não têm a pretensão de compreender claramente toda a verdade a respeito de Deus. A Trindade é um mistério que jamais seremos capazes de compreender plenamente. Embora a gente se esforce para articular isso, o ser de Deus é um grande mistério para a nossa mente finita. Mas, com base no que Deus diz a respeito de si mesmo na Bíblia, nós podemos afirmar que Deus é uma única essência, uma única natureza. Mas podemos afirmar que ele é três pessoas. Cada pessoa é completamente divina, pois participa da mesma essência divina, participam da mesma natureza divina. E as três pessoas são pessoas distintas entre si. Então, voltando ao Evangelho de João, que estamos analisando rapidamente, quando ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o que João está dizendo é que o Verbo eterno é uma pessoa diferente das demais pessoas da divindade, mas compartilha da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência divina com as demais pessoas. Então é isso que João está dizendo. No princípio era o Verbo, ele é eterno, ele estava com Deus, ele é uma pessoa distinta e ele era Deus. Ele participa da mesma essência das demais pessoas. Mas por que é que João chama esta pessoa divina de Verbo? Verbo é a tradução do termo grego logos, que pode ser traduzido também por palavra. No Antigo Testamento, a palavra de Deus está associada à atividade de Deus. Deus age, Deus se expressa por meio da sua palavra. Por exemplo, quando Deus age para criar todas as coisas, ele age por meio da sua palavra. Então veja aí o que João diz no verso 3 do texto que estamos analisando, João 1:3. Ele diz aí sobre esta pessoa divina, a quem ele chama de Verbo, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus age na criação, ele age por meio da sua palavra. Quando Deus se revela, ele também age por meio da sua palavra.
Por exemplo, quando um profeta recebe revelação de Deus, ele diz assim: veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, por exemplo, e disse. Então, a revelação de Deus nos vem por meio da sua palavra. Na providência, Deus também age por meio da sua palavra. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E também na redenção, não é? Ele age por meio da sua palavra. Então, talvez João tenha escolhido o termo logos, isto é, verbo, palavra, para se referir a esta pessoa divina a respeito da qual ele está falando aí no capítulo 1, porque esta pessoa é a autoexpressão da divindade. É por meio dela que a divindade age. A divindade age e se expressa por meio desta pessoa. Por isso, esta pessoa divina é chamada aí por João de Verbo. Muito bem, dita todas estas coisas sobre esta pessoa, Verbo, ele era desde o princípio, já existia na eternidade, ele estava com Deus, é distinto das outras pessoas da divindade, mas ele era Deus, ou seja, participa da mesma natureza, da mesma essência. Então, depois de dizer todas estas coisas, olha o que João diz lá no verso 14. Ele diz a respeito dessa pessoa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, notem bem, e o Verbo, que é desde o princípio, que estava com Deus, que era Deus, este Verbo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, ele se encarnou, ele se fez carne. Irmãos, o que João está dizendo aí é que esta pessoa divina, eterna, ela invadiu a história dos homens e se uniu à sua criação. Então, o Verbo eterno se tornou ser humano, cujo nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Então, na encarnação do Verbo, não é? O Verbo que era Deus desde toda a eternidade, o Verbo se tornou algo que até então ele não era. Ele se tornou humano, assumindo a natureza humana. Então, deste modo, nós fomos unidos a Cristo de maneira real, misteriosa, mas real, objetiva, histórica. Isso aconteceu na história há cerca de 2000 anos. Isso aconteceu. Ele se tornou participante de uma mesma natureza conosco. Agora ele participa com Deus da natureza divina, como sempre participou, e participa conosco da natureza humana que assumiu na encarnação. Então, irmãos, preste bem atenção. Nós temos muita coisa a dizer ainda sobre essa pessoa, a pessoa de Jesus, a pedra fundamental, mas a pedra angular, não é? Mas nós vamos ficar por aqui hoje. Por hoje, eu espero que tenha ficado claro para você
que na pessoa de Jesus Cristo, a divindade e a humanidade foram unidas. Deus e o homem estão inseparavelmente unidos. Então, é esta união entre o divino e o humano que aconteceu na pessoa de Jesus que estabelece o alicerce, que estabelece a base para que você e eu possamos vivenciar a experiência cristã em união com Cristo. Mas agora eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância desse assunto. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 2 e 3. Abra aí, 1 de João 4, versos 2 e 3. E eu termino com esse versículo, ou com esses dois versículos. Eu quero só mostrar a você a importância desse assunto. Veja bem, 1 de João 4, 2 e 3. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, nesses termos, que ele veio em carne, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Meus irmãos, notem o que está sendo dito nesses dois versículos. Se você sabe estas coisas a respeito de Jesus, se você confessa estas verdades a respeito de Jesus, então é um sinal de que você é de Deus. Você é de Deus. Mas, se você ignora estas coisas a respeito de Jesus, se você não confessa essas verdades a respeito de Jesus, você não é de Deus. Você é do anticristo. Você já parou para pensar na importância dessas coisas? De gastar tempo para entender até onde é possível entender a pessoa do nosso Redentor? Gastar tempo para articular essas verdades? Meditar nelas? Orar a respeito delas? Irmãos, eu espero que todos nós tenhamos grande interesse em estudar estas coisas, em compreender estas coisas, em articular estas coisas. Porque quem sabe estas coisas e as confessa, vem de Deus, é de Deus. Quem não sabe, quem ignora essas coisas e não as confessa, não é de Deus. Eu espero que você tenha grande interesse em estudar estas coisas. Vamos agradecer a Deus a bênção da oportunidade de penetrar um pouquinho estes mistérios a respeito do plano de Deus e a respeito da pessoa do nosso Redentor. Vamos orar? Deus bondoso, muito obrigado pela oportunidade de considerar estas coisas. Coisas grandes demais para nós, profundas demais para nós. Coisas que acabam mostrando para nós mesmos a nossa finitude, a nossa pequenez e a tua grandeza. Muito obrigado pela oportunidade de penetrar um pouco estes mistérios. E obrigado por podermos considerar quem é o nosso Redentor e saber que na pessoa dele, unidos a ele, nós fomos unidos a ti
para todo o sempre, e ninguém pode mais nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa é a nossa união contigo, por meio da nossa união mística com o nosso Redentor, Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao final de mais um estudo bíblico virtual e na próxima semana, não se esqueça, já teremos estudo bíblico presencial, é claro, com transmissão pela internet, mas também presencial. Grande abraço e uma excelente noite a todos.